Em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, há críticas sobre sua conduta, como você vinha falando, diante da crise internacional envolvendo o seu pai. O senhor acredita que sua postura pode interferir e influenciar no julgamento de processos que concorrem no STF? É mais ou menos o que você vinha falando. Cajuru, zero a interferência, zero. Esse cidadão não tem a menor ideia da insignificância dele jurídica. Nenhuma. O Supremo Tribunal, com muita dignidade, vai fazer o enfrentamento dos fatos postos, que já estão em fase de alegações finais. Então, assim, a interferência do Eduardo Bolsonaro, a pergunta é muito interessante. Ela é zero. Não é 0,001, não. O Bolsonaro será processado, ou melhor, será condenado, já está processado. E isso não tem nenhuma dúvida. Então, assim, o que pode ter interferência é no processo criminal que existe na investigação contra o Eduardo Bolsonaro e o pai. Porque nós sabemos que nós somos poucos, porque na verdade ninguém é obrigado a ser advogado criminal, que é muito chato, né? Essa é a verdade. Mas assim, essa busca e apreensão que ocorreu essa semana e a determinação de tornozeleira eletrônica não foi no caso onde ele vai ser condenado a 30 anos. É no outro caso, é no inquérito onde o Bolsonaro, Eduardo e pai são investigados. Então, a gente não pode confundir ser humano com seu germano. No processo onde o Bolsonaro está sendo agora, vai ser julgado até o mês de setembro, como eu disse lá em fevereiro, ele vai pegar 30 anos de cadeia e tem nenhuma relevância com isso aqui. Zero. O filho dele está brigando, é até bonito de ver um filho brigando pelo pai e tal. Nenhuma relevância, zero. Entendeu? Agora, no outro caso do inquérito, onde o filho é investigado e o pai é investigado, e me parece que outras pessoas são investigadas, este sim, esses movimentos terão repercussão. Ou seja, a determinação, eu li, tecnicamente falando, como advogado, estou escrevendo um artigo sobre isso hoje. Eu não tenho dúvida de que se o Eduardo Bolsonaro não estivesse nos Estados Unidos, ele teria sido preso preventivamente. Ele vai ser preso. Ele pode, nesse momento, estar se escudando pelo fato de estar fora do Brasil, porque assim, ele é covarde. Ele deixou o pai na pior situação. Ele acabou com a vida do pai. O Eduardo Bolsonaro é um cidadão que só pensa nele, pelo que eu vejo. Por quê? Ele acabou com a vida do pai dele, do Bolsonaro. O Bolsonaro representaria um risco à segurança brasileira? Não. Ele é um insignificante, ele vai ser condenado. Olha só que coisa interessante. E ele ficaria solto até o julgamento, que vai se dar em setembro. Depois ele vai ser preso. Isso é outra coisa. Mas o filho, ambicioso que é, orgulhoso que é, acabou com a vida do pai. O pai está preso porque se uniu a um desejo do filho de ser candidato à presidência da República. O filho é um covarde. O Eduardo Bolsonaro fez um movimento que levou o pai dele a ter uma tornozeleira eletrônica. É algo incrível essa família. É uma família que não consegue se unir nem mesmo na desgraça. Então, assim, por que hoje o Jair Bolsonaro tem uma tornozeleira eletrônica? Porque o filho, Eduardo Bolsonaro, no alto da sua pretensão, no alto da sua, megalomaníaca, achou que iria poder pressionar o mundo inteiro, o Brasil. Esqueceu que o Brasil é um país soberano e o Supremo Tribunal fez o papel dele. Então, assim, é bom que você, que gosta do Bolsonaro, saiba o seguinte: a tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro, o responsável por ela chama-se Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Doutor Cacai, de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, doutora Fernanda Fernandes. Diante da tramitação de processos no STF envolvendo figuras públicas como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, o senhor vê riscos de politização destas decisões judiciais? Quais os limites legais e constitucionais para garantir um julgamento técnico independente de pressões políticas, Cacai? Fernanda, eu não vejo hipótese de ter um julgamento desse porte sem ter
evidentemente, uma conotação política. Não política partidária. Política partidária é abominável. Mas uma participação política. É claro que tem uma participação política. Você tem um ex-presidente da República, que é um fascista, que será condenado agora a 30 anos de cadeia. Em 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, Cajuru, você sabe disso, foi um dos poucos que talvez tenha confiado em mim, eu disse, em setembro nós iremos julgar esse caso. E é o que está acontecendo. Então, assim, tem um componente político? É óbvio que tem. Mas não é político partidário. O Supremo Tribunal é um tribunal que tem um componente político, porque manter a Constituição rígida tem um componente político. Nós não podemos agir como se fôssemos fora do mundo. É evidente, quer dizer, o que nós não podemos fazer, e acho que o Supremo não está fazendo, é uma percepção de política partidária. Nós temos um ex-presidente da República que está sendo processado, gente, junto com ministros e generais. Eu me lembro que em dezembro do ano passado, os bolsonaristas falavam assim, se mexerem com um general, acaba o Brasil. Que nada! O general Braga Neto está preso desde dezembro, ninguém nem lembra dele. Depois falavam assim, se mexerem com o Bolsonaro, acaba o país. Que nada! Ele está agora com medidas cautelares fortíssimas, humilhantes até, como ele mesmo disse. Não teve nenhuma manifestação importante no país. Cajuru, ele estará recolhido a papuda e no ostracismo absoluto. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Então, você falar, mas existe um componente político? Claro que existe. Não é político partidário. O Supremo Tribunal, quando tem a prerrogativa de julgar casos que envolvem presidente da República, senador... Eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 90 governadores de Estado, sempre tem um componente político, não político partidário. No caso específico, para nós, democratas, é mais fácil, porque nós temos um caso clássico de um banditismo estatal. O Bolsonaro é um fascínora. O Bolsonaro é um serial killer. Ele cometeu crimes, assim, de uma forma desesperada. O julgamento dele, não tem muita dúvida, será a condenação a 30 anos. Doutor Cacai, a última pergunta agora, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, é do doutor Otávio Augusto. Ele pergunta, em entrevistas recentes, tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o ex-presidente fizeram declarações ligando a taxação imposta pelos Estados Unidos a uma suposta perseguição política contra a sua família. Na sua avaliação, Cacai, essas falas podem ser interpretadas como tentativa de desviar o foco e influenciar a opinião pública sobre os processos. Em que momento esse tipo de discurso pode, na verdade, configurar uma obstrução da justiça? Advogado Otávio. Otávio, a sua pergunta é muito interessante sobre diversos aspectos. Em primeiro lugar, eu não acredito na força que Eduardo Bolsonaro tem junto ao governo americano. Acho que ele faz todo um mise-en-scène e tal. Não tem advogado, talvez, porque ele está se julgando, ele está se jogando no meio de um crime gravíssimo. O Eduardo, você deve ter lido, eu li, sou advogado criminal, eu li o despacho do ministro Alexandre em relação à questão da colocação das medidas cautelares do Bolsonaro. Quem lê, com o olhar de quem entende, quem quer ler, vê nitidamente que o Eduardo Bolsonaro só não foi preso porque ele está nos Estados Unidos. Ele vai ter uma prisão preventiva decretada. É porque os Estados Unidos estão num momento muito delicado. É um presidente não só fascista, mas absolutamente autoritário. Perguntaram para ele, por que você colocou 50% nas tarifas brasileiras? Isso que eu posso. Não é assim que se faz política. Então, no meu ponto de vista, nós temos que ver o seguinte. O Eduardo Bolsonaro passou de todos os limites. Ele é muito fraco, intelectualmente, talvez seja um pouquinho melhor que o pai e tal, deve saber ler, mas ele está afrontando peito aberto e prejudicando enormemente o pai. Eu fico impressionado, porque assim, ele está levando, o pai só está com tornozeleira eletrônica por causa dele, o pai vai pegar em vez de 30 anos, 40 anos por causa dele, mas ele não preocupa com nada, ele quer ser presidente da República, ele só pensa nele, né? Só que ele, no meu ponto de vista, ainda não foi preso, porque tem um episódio anterior
determinação de prisão do Alan dos Santos, que é um fascistinha barato, pequeno, mas que os Estados Unidos não quis fazer a extradição porque diz que ele seria crime de opinião. Agora não é crime de opinião. Se os Estados Unidos tiver, mas não tem. Nesse momento os Estados Unidos não têm nenhuma autoridade política, moral, jurídica para poder fazer qualquer coisa séria. Enquanto esse cidadão for presidente dos Estados Unidos, nós vamos viver o caos. Porque o que seria normal? Esse Eduardo Bolsonaro, ao fazer os inúmeros crimes que está fazendo e admitindo. Sabe o que me impressiona, Cajuru? É porque, assim, eu sou advogado, eu acompanho esse julgamento. 90% dos crimes, as provas são produzidas por eles. Agora, é assustador. Ele, Eduardo Bolsonaro, está produzindo contra si provas evidentes de que ele está fazendo obstrução, crime contra a soberania nacional. Então, assim, esse cidadão está agora lá se jactando de que está solto, porque tem o apoio dos Estados Unidos, do presidente da República e tal. Acabou para ele. Acabou. Aconteceu agora de ficar solto um tempo e tal, mas ele vai ser processado, ele vai ser condenado, ele vai ser preso, o mundo dele acabou. E digo mais, eu disse há 3 semanas atrás que tem uma busca e apreensão e uma determinação de tornozeleira eletrônica em relação ao Bolsonaro, para que ele não pudesse fugir. Mas eu digo mais, é necessário determinar a prisão preventiva. Se você ler o despacho do ministro Alexandre, é uma espécie de já determinação de prisão preventiva. Não fez por quê? Primeiro, o Ministério Público não pediu, depois, porque seria um pouco inócuo, porque os Estados Unidos não cumprem. Não, doutor Paulo Gonet, é necessário pedir a prisão preventiva do senhor Eduardo Bolsonaro. E é necessário que o Supremo determine a prisão preventiva do senhor Eduardo Bolsonaro. Por quê? Pelo menos, os Estados Unidos não quiserem dar a extradição, nós vamos reduzir esse cidadão à mediocridade que ele é, a um país medíocre, que é os Estados Unidos da América. Ele não poderá ir ao México, ele não poderá ir a lugar nenhum. E aí, é ruim isso? Moros e rebus. Primeiro, que nós teremos em muito pouco tempo, no meu ponto de vista, o próprio cidadão americano vai reanalisar essa política do Donald Trump. Não é possível que isso continuará. E quando isso mudar, nós voltaremos a ter uma normalidade democrática no mundo. Concordo plenamente. Doutor Cacai, de fevereiro para março, naquela última entrevista nossa, você assustou o Brasil, no bom sentido, pela sua capacidade e porque gente não preparada como ti juridicamente não tinha essa previsão. Quando você acertou em tudo, você falou em 28 anos de condenação a Jair Bolsonaro. Agora você fala em 40 anos. Ou seja, essa mudança de 28 para 40 deve-se exclusivamente ao comportamento do filho nos Estados Unidos? Juro, eu vou ser sincero. Eu sempre disse que nós terminaríamos esse julgamento em setembro e que o julgamento se daria de uma forma técnica, colocando perto de 28 anos para Jair Bolsonaro, os generais e tudo mais. Mas eu estou acompanhando. A situação, eu diria, teve um aguço, assim, ficou muito ruim para tudo isso. No meu ponto de vista, o ideal hoje, veja bem, as determinações de prisão de 14 anos, 15 anos, 16 anos, me deixa angustiado. Mas é porque eu comentei com você, são 5 crimes, as penas mínimas são altas. No Brasil tem uma súmula do STJ, 126, se não me engano, que proíbe de colocar pena mínima abaixo da mínima prevista, porque o ideal seria colocar pena muito menor, mas essa é a determinação legal. Eles pegarão, no meu ponto de vista e tecnicamente, perto de 30 anos. Bolsonaro 30, 32, 28 e tal. Até porque não interessa muito mais do que isso. Só que eu tenho ouvido e conversado com pessoas que eu diria relevantes no meio jurídico e que estão muito impressionados com a ousadia desses calhordas. Eles estão processados, agora com medidas cautelares fortes. Eles estão, ainda assim, afrontando o Poder Judiciário. Afrontando o Poder Judiciário. Isso tem que ser levado em conta, Cajuru. É assim que funciona na hora da dosimetria da pena. Cada um desses que está fazendo o enfrentamento, ora bolas, tem que ter responsabilidade. Eu não sou especialista em dosimetria de pena,
Até porque, graças a Deus, não tenho cliente condenado, entendeu? Mas converso com pessoas da área que dizem o seguinte: Cacai, eles estão arrostando o Poder Judiciário. Aquela previsão de 28, 30 anos acabou ficando pequena. Que é uma pena, que é uma lástima. Eu não quero que ninguém pegue 40 anos de cadeia, não é isso. O que me interessa, na verdade, é a condenação e a decretação do Estado Democrático de Direito, que esses fascínoras não passarão. Para a gente chegar ao final e a uma conclusão dessa entrevista exclusiva e factual, com você aí em Veneza, eu aqui em Brasília, e aqui vai uma inveja saudável, evidentemente, as duas últimas rápidas perguntas. Uma, ontem terminou o limite de faltas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Pelo saldo de sessões, aqui no Congresso Nacional, onde eu estou, ele teria mais 15 dias. Como é que vai ficar a atitude do Congresso Nacional, principalmente do presidente da Câmara, se ele continuar nos Estados Unidos? E a última delas, tanta gente condenada vai para a cadeia, literalmente, para a cela, literalmente, por que Jair Bolsonaro poderia ser condenado por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal e ter a prisão domiciliar e não a cadeia? Em primeiro lugar, eu acho que a questão, a primeira que você pergunta, eu acho que essas questões são muito relativas, né? Esse povo todo tem que se cuidar, do meu ponto de vista. Eu não vejo como qualquer tipo de benefício, em um momento, pelo fato de ser deputado federal aqui e ali. Nós temos que cuidar muito mais na questão interna. Você sabe, o espírito de cor dentro da Câmara é muito grande. Ele tem que ser cassado por decoro. Eu não conheço o regimento da Câmara nesse ponto para dizer, não, faltou tantas sessões, não faltou tantas sessões. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a Câmara se desse o respeito, se a Câmara fosse digna, nesse momento, teria que cassá-lo por quebra de decoro. Um deputado federal não pode usar a estrutura da Câmara para ir fora do Brasil, pleitear contra o Brasil, contra o Poder Judiciário. Então, assim, Cajuru, carinhosamente, se ele vai ter 30 sessões, 40 sessões, não tem nenhuma importância para mim. Eu queria ver a Câmara ter um pingo de dignidade para poder caçá-lo por estar atentando contra o Estado Democrático de Direito, contra o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, qual é a segunda questão? Por que todo mundo da política, quando é condenado, vai para a cadeia? E qual é o motivo do presidente Bolsonaro, de repente, ao ser condenado, ter o direito à prisão domiciliar? Querido, essa é uma questão grave. Por exemplo, o Bolsonaro é um homem que nos últimos anos tem demonstrado uma extrema fragilidade pessoal, física. Eu não sei se é verdade, se é mentira, eu não sou médico. Então, assim, ele tem 70 anos de idade. Será condenado, vai ser recolhido à cadeia. Essa é a regra. Não existe nenhum impedimento para isso. Preso, os advogados irão reivindicar, quase certamente, uma prisão domiciliar. E aí você tem uma questão de fazer um exame técnico, né? Assim, eu não sou vingativo, não tenho longe de mim qualquer tipo de vingança. Ele, vai ser condenado. Começo de setembro está condenado. 30 anos de cadeia, 35 anos de cadeia. É recolhido a papuda. Os advogados, diligentemente, têm o direito de pedir a prisão domiciliar, alegando questão de saúde. Se comprovar que ele não tem condições de estar no sistema penitenciário, é normal que ele vá para a prisão domiciliar. Eu diria o seguinte, Cajuru, essa talvez seja uma oportunidade única do Brasil discutir o péssimo sistema carcerário brasileiro. Você tem um fascista que sempre diz que bandido bom é bandido morto, que sempre criticou o sistema carcerário, que foi presidente da República, que é um homem sem nenhum critério ético e que agora vai pegar 30 anos de cadeia. Esse cidadão chega na prisão e vai alegar a falta de condição. Olha só que coisa danada. O Supremo Tribunal, alguns anos atrás, decidiu no plenário que o sistema penitenciário brasileiro não tem condições de exigir minimamente os mínimos requisitos constitucionais de dignidade. No entanto, nada mudou. Agora nós vamos ter um ex-presidente da República fascista que sempre se insurgiu contra o sistema penitenciário. Olha que coisa interessante.
e que vai ter que, depois de preso, estar na cadeia. Ele vai para a cadeia. Agora, princípio de setembro, meio de setembro, está na cadeia. Ele vai se insurgir e vai dizer: a cadeia não pode cuidar de mim. Mas eu pergunto, pode cuidar dos inúmeros presos com a idade dele, com condições de saúde iguais às dele? Pode cuidar ou não pode cuidar? Vamos cuidar só da questão dele ou vamos fazer um grande mutirão nacional para talvez melhorar a questão presidiária? Se tem uma coisa que esse fascista pode fazer de bom país, nunca fez nada de bom pro país. Bolsonaro é um fascista que não fez nada de bom para o país. Se tem algo de bom que ele pode fazer, é a discussão do sistema carcerário. É dizer o seguinte: se ele tivesse honra, não tem honra, essa credibilidade, não tem credibilidade. Se ele tivesse um pingo de dignidade, não tem dignidade. Era dizer o seguinte: eu estou preso, vou ficar preso o resto da minha vida, estou preso no sistema carcerário imundo, que eu apoiei a vida inteira e agora eu quero rever esse sistema. Isso seria uma coisa digna, talvez a única coisa digna que esse fascista fizesse na vida. Porque, veja bem, Cajuru, olha que coisa incrível. Ele vai estar preso, ele vai alegar a prisão domiciliar. Nós, que somos advogados, democratas, garantistas, iremos apoiar a prisão domiciliar, se for este o caso, mas eu já proponho aqui uma discussão maior. Só para ele ou para todos os que estiverem na mesma condição dele? Porque esse fascista que afrontou a vida na época, por exemplo, da pandemia? Por que esse fascista que dizia que bandido bom é bandido morto? Por que esse fascista que nunca apoiou nenhuma melhoria dentro dos presídios? Por que esse fascista que minimizava enormemente todas as vantagens que nós poderíamos ter com a progressão de pena e tudo mais? Por que esse fascista vai agora ter a progressão, ou pelo menos o direito à prisão domiciliar, se os demais não tiverem? Esse cidadão poderá fazer a única coisa boa da vida dele, que é melhorar o sistema carcerário. É um fascista presidente da República, com o apoio ainda de uma grande parte da população, que vai estar preso no sistema absolutamente abjeto, que ele sempre apoiou, que ele desprezou, e que agora, talvez, a gente possa trazer essa discussão extremamente interessante. Bolsonaro vai ser submetido ao... Não é um privilégio. Ele não pode ser tratado dentro do sistema carcerário, ele tem que ser tratado fora. Pode ser em prisão domiciliar. Opa! É um direito? E os demais? E quantos mais? E todos os brasileiros que estão presos num sistema carcerário absolutamente absurdo? Esse Bolsonaro nunca fez nada de relevante para o país. A prisão dele poderá ser a única coisa relevante que esse cidadão vai fazer.